Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, virtuais, pós-virtuais desse mundo, vocês sabem, tenso, violento e invariavelmente cheio de guerras. E vocês sabem que a essa altura eu sou o Lindener Pareto, um professor de História e um historiador num Brasil que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente. E dizem que um dos antídotos, ou seja, uma das resistências a tudo isso que é autoritário, a tudo isso que é mentira, a tudo isso que é força bruta na história dos humanos, é a arte. E entre as artes do mundo, certamente as artes cênicas, o teatro, é uma das que faz com que a gente se sinta um pouco menos perdido nesse mundo, exercendo nossas, digamos, liberdades e sonhos de liberdade como em poucos lugares da condição humana. E aí sim, no palco do Provocação Histórica, a atriz, dramaturga, diretora e formada em artes cênicas e com longa carreira no teatro e na TV, Patrícia Vilela. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, ao palco do Provocação. Muito obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui, porque eu sou fã de série, acompanho desde o início. Acho um canal, para mim é o mais importante, né, o que traz a verdade, né, que traz uma luz para esse público brasileiro que precisa tanto disso, precisa tanto de conhecimento, de esclarecimento. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês e com você, uma pessoa especialíssima, culta, inteligente, gosta das artes, né? Maravilhoso. Fiz até assim pra você, ó. Né? Como tem uma canção do Chico, tô aqui emocionado, até travando a língua aqui. Como diz a canção do Chico, né? É natural que para mim, que toda atriz, é natural que toda atriz presentemente represente muito pra mim. É que ele foi casado com Marieta a vida inteira, né? A Beatriz foi composta para ela, né? Fez parte do Circo Místico, né? Ele fez a letra e o Edu Lobo a música. Inclusive é um balé do Teatro Guaíra, onde eu me formei, em Curitiba. Você é uma gaúcha de origem? Eu sou gaúcha de Santa Cruz do Sul, terra da Lia Luft. Da Lia Luft? Eu nasci lá, morei em Porto Alegre e voltamos para Santa Cruz do Sul. Santa Cruz é uma região de colonização alemã, né, uma cidade muito bonita, florida, e eu comecei lendo a Lia Luft, né? Eu lembro que era a Lia Luft, Bukowski, o Marcelo Paiva também. E quando ela tinha alguns livros que tinham algumas identificações com a cidade, né? Então, eu adoro a literatura dela, acho muito aprofundada. Depois ela foi para uma coisa mais autoajuda, eu acho, né? Mas dentro da literatura eu achava ótimo. Te deu um despertar? Me deu um despertar, assim? Eu acho que ela era sensível, romântica e ao mesmo tempo muitas questões sentimentais, né? Então, eu acho que era, de repente, um ensaio para o que eu faço hoje, de lidar com sentimentos. Eu achava que ela tinha essas camadas dos sentimentos, né, de emoção. Então, eu acho que é por isso que eu me identificava e hoje me ajuda isso também no trabalho, porque se o ator não entende, não domina os sentimentos, né, não conhece todos os sentimentos, ele não consegue passar para o público isso. Então, para mim foi super importante a literatura dela também. Sensacional. Além da russa, né, e de outras. Mas quando que você diria assim, pensando nesse mito das origens, é sempre difícil identificar quando foi que fez aquela faísca de afeto, amor e paixão pelo teatro. Mas quando você percebeu ali, jovenzinha, que você ia pro teatro? Então, o que te levou a isso? Quando a minha mãe, ela é bailarina, minha avó escrevia poemas, eu acho assim, a minha família, a maioria das pessoas são professores, né? Eu acho que muitos ali poderiam ter seguido a carreira artística, né? E minha avó também era música.
E tem um outro lado que eles são quase comediantes. Eles têm um tempo assim de comédia interessante. Então eu ouvia muita música boa, né, música clássica, e estudei em colégio de freira. Colégio de freira e colégio de padre tem muito esse lado de arte. Você faz as dramatizações. Então isso eu já fazia. Muito bem. Fui para Santa Cruz do Sul, estudar no colégio protestante, que naquela época não existia muito um olhar para a sensibilidade, existia o olhar para o esporte. E quem não tinha as habilidades esportivas ficava um pouco à parte, né? E que interessante, nessa escola não tem arte. Aí eu fui fazer magistério, fui para uma outra escola, que é das irmãs, e lá nessa escola tinha uma professora de psicologia e uma professora de sociologia. Então, elas nos preparavam para dar aula para as crianças, né? Era o magistério, o antigo normal, né? E elas falavam sobre a consciência crítica da criança, que a gente precisa a criança precisa ter já um fomento de cultura, de, né, ser mais intelectualizada. E a gente imitava, eu e uma colega minha, Simone, nós imitávamos já os professores, como eu fazia isso em casa, as visitas iam, depois eu ficava imitando. Uma coisa que o ator, ele é um imitador, né? Ele é um imitador e antes de tudo ele é um observador. Então a gente começou a imitar as professoras e a partir dessas duas professoras deu um estalo e a gente fez uma peça que chamava Essa Onda Pega, que era um bordão da Rede Globo nos anos 80, isso. A gente tinha 15, 16 anos. E nós fizemos uma programação do início da programação matinal até a noturna. Era como se fosse uma TV pirata. A TV pirata veio depois. Então a gente imitava a Xuxa, vendendo só os produtos, e tinha uma atriz... Você lembra disso? Lembro. Qual era o texto? Eu falava, oi, bom dia, garotada, e o microfone era uma escova de cabelo. Então eu vinha vestida de Xuxa, né? Eu falava, bom dia, garotada, hoje vamos comprar o brinquinho da Xuxa, o colarzinho da Xuxa, enfim, mas era uma, né? E além disso, tinha uma espectadora, uma personagem que era uma espectadora, e ela imitava tudo que acontecia na televisão, que é aquela coisa de desenvolver, que a gente lembrou da aula, né, da socióloga, de a gente precisa trazer essa consciência crítica, né? Então, precisa desse olhar, né? Senão a criança ela vai consumindo tudo que vai aparecendo e ela não tem um filtro. E era tempo do Sarney, daí uma imitava o Sarney, brasileiros e brasileiras, ela botava o coisinho. A gente fazia o Globo de Ouro, então fazia o Lobão, que chegava de guitarra, com olho com olheira. E fazia as novelas, e a gente imitava, uma menina imitava, na época da Rosana, tinha aquela música, tudo. E os figurinos todos, a minha mãe assistia, falava, como uma deusa. É isso, como uma deusa. Aí a minha mãe falava, nossa, o figurino inteiro, era Sidney Magal, cara. Tinha, as outras não eram atrizes, não se tornaram atrizes, éramos só nós duas. E de fato, seguimos carreira. Então a gente fazia essas apresentações e foi um sucesso. Eu criei nessa escola, eu me tornei presidente do Grêmio e fiz esse festival de teatro que a gente fez essa peça. Depois a gente viajou pelo interior inteiro. E numa dessas escolas, um diretor falou, por que vocês não vão para Curitiba fazer faculdade? E eu acabei indo. Então isso foi muito importante porque eu já fazia o roteiro, já dirigia. Né? Desde o começo. Era dirigir e fazer, então... Com 17 anos? 17. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Eu não sabia se eu sabia fazer, se ia dar certo ou não. Eu falei, eu quero fazer, eu gosto de fazer isso. Então foi a partir dali, fazendo teatro, me apresentando com variados públicos, já dirigindo, organizando, e as meninas às vezes não podiam, elas tinham que, eu preciso cuidar do meu irmão, hoje eu preciso ajudar minha mãe. E eu ia atrás de um monte de gente para substituir pela cidade inteira. Às vezes tinha que viajar, eu falava, você não quer fazer essa peça? E a gente ia variando a peça a partir do tempo que a gente, da atualidade. Então pegou Olimpíadas, então foi uma escola ali. Então até hoje... Eu continuo fazendo isso, continuo indo atrás de ator para fazer peça, quando eu dirijo, quando eu produzo, foi se repetindo. Foi daí que apareceu, eu fui fazer Curitiba, faculdade, me formei em direção, porque eu já era atriz, já tinha o DRT de atriz, e foi então quando eu aprendi outras coisas, né? Aprendi direção, você engloba iluminação, sonoplastia, eu já assistia muito cinema, na Cinemateca, você imagina, eu tinha 18 anos, eu já assistia também peças em Porto Alegre, eu um pouquinho mais jovem, com o Paulo Tran em cena, Raul Cortez, Eva Vilma. Você viu todo mundo de eu pertinho? Vi muita gente, assim, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso que eles fazem em cena? E muitos clássicos, né?
E aí em Curitiba, quando eu cheguei, teve todo um olhar, não de espectador, de dentro, né, dos bastidores. E eu já gostava de cinema, ia na Cinemateca. Então tinha essa compreensão maior da arte, não só como atriz, né? Não era o viés só de atriz. Então a minha cabeça expandiu e assim foi indo. Até... E assim foi, inclusive, até essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Inclusive eu pedi para a Voz de Minha Alma colocar ela inteira na tela. Foi uma imagem que eu vi faz poucos dias de uma peça que está em cartaz no Mi Teatro aqui na Bela Vista. Está em cartaz, inclusive, até o final do mês de abril. Vocês estão vendo aí Gertrude, Alice e Picasso, que são três grandes nomes da cultura dos loucos anos 20 em Paris e que tem ali, digamos, as suas relações de trisal, né? A Alice casada com a Gertrude Stein, que era uma das grandes mecenas dos artistas da época, né? E a nossa gloriosa Patrícia Vilela, tarimbadíssima desde a mais tenra adolescência, vocês estão vendo aqui, ela faz a maravilhosa Alice, que está aqui, ó, que foi casada a vida inteira com a Gertrude, né? Com a Gertrude Stein. Olha lá. Para mim é uma honra, porque eu estou contracenando, né, com uma estrela que chancelada por uma família de artistas magníficos, né? A Bárbara Bruno, que faz a Gertrude Stein, filha de Nissete Bruno e de Paulo Goulart, irmã, né, da Beth Goulart. A direção é da Vanessa Bruno, que é filha da Bárbara. E o Joca Andreasa, que é um ator, assim, um grande ator, um dos grandes atores brasileiros, uma pessoa e um colega super ético, muito querido. Eu estou super feliz porque são pessoas que eu trabalhei com muita gente já, né, claro, mas são pessoas essencialmente do teatro, que a gente chama gente de teatro, que tem generosidade, que a gente entende a língua, sabe? O importante é o que a gente vai apresentar para o público. Não interessa o que nós somos, a pessoa física que a gente fala, não interessa, é o personagem e o que a gente vai passar da história que foi escrita para esses personagens, que é um texto do Alcides Nogueira, que foi escrito para Nissete Bruno, para quando ela comemorou 50 anos de carreira. Então a Bárbara faz agora também a mesma personagem, e a gente está até 26 de abril, e é uma história muito pungente, né? Porque fala de artistas e fala como eles lidavam do grande artista, né, do Picasso, e no caso da Gertrude, uma mecenas, e a Alice, que ficava na retaguarda e organizava tudo, ela se tornou, a esposa da Alice, da Gertrude, ela se tornou editora para os livros da Alice, da Gertrude serem publicados. Entende? Então ela escreveu também para revistas, para jornal, e ela era uma grande cozinheira. Tem livros também de receitas da Alice. Então é uma parceria muito bonita, muito profunda, e de muito amor entre elas. E a amizade da Gertrude e do Picasso, porque ela foi uma das primeiras a ver a genialidade dele, do Matisse, né? Então a história da peça é o encontro desses três personagens dentro da casa da Gertrude e falando sobre várias questões, sobre a guerra, né? Então que está permeando as nossas vidas hoje, né? Então a gente percebe também que o ser humano vai repetindo os seus comportamentos, né? E como você falou no início, tem a arte, ela é ao mesmo tempo que ela pode ser um oásis, né? Ou entreter o público, ela também tem ela também faz com que a gente pense e com que a gente assista num palco ou num cinema ou numa própria obra de arte, você vê, tem muito da gente ali e como que a gente pode aprender com isso e vice-versa, né? Tanto a arte pode aprender com o mundo e o mundo aprender com a arte. Então eu acho que é uma simbiose ali, né? Eu acho que não tem a função da arte ou a função. Não, eu acho que é uma coisa natural, é um bálsamo, mas esse bálsamo ele precisa ser também estruturado, bem feito, né? Para que isso aconteça, para que tenha essa evolução, essa alegria do público, não só um entretenimento, mas um pensamento, aprofundar alguns temas que são falados, como essa relação das duas, por exemplo, de 40 anos juntas, elas não tinham lésbicas, elas não tinham nada jurídico para comprovar essa relação, e a Alice, ela ficou
com a situação financeira péssima até o final da vida, com a ajuda de amigos. Morre, né? A Gertrude morre de câncer, e os irmãos da Gertrude, que também eram mecenas, estudiosos de arte, amantes da arte, eles pegaram toda a coleção e não deixaram nada para Morreu no esquecimento e na miséria. Né? Então com a ajuda de amigos, e continuou escrevendo artigos e fazendo até a própria biografia dela mesma. Então tem essa história de um amor profundo, belo, de cumplicidade, de parceria, né? Essa coisa que fala, a Alice, ela era a sombra. Às vezes a gente imagina que a sombra ela não é tão importante, mas é uma parceria, né? E todo mundo e essa dupla se completava, entende? E o trisal é quando o Picasso entrava e bagunçava um pouco as coisas, e ao mesmo tempo também com aqueles quadros lindos, belos. Você imagina os papos, né? Eu fico pensando, puxa, o Hemingway, entende? Eu fico imaginando quanta coisa seria. Quem de nós não gostaria de estar nesses saraus, nesses jantares e almoços? Nesse apartamento, né? Quanta troca de intelecto, quanto profundidade, quanta erudição, né? Eu acho que. Não, e rebeldia, né? E eles preocupados com o mundo que estava se esvaindo. Já está todo mundo sequelado do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Sim, sim. Já tinham perdido vários amigos, Apollinaire, as figuras ali da França, já tinham tombado, e aí está todo mundo passadíssimo, e vem a ascensão do nazifascismo, né? Exato. Que é o que assombra ali todos eles, todas elas naquele momento, né? Que vocês retratam ali, gente. Vão assistir a peça, não vou fazer aqui mais... vou fazer, na verdade, o tempo todo o jabá, porque eu fiquei encantado, uma luz maravilhosa. Vocês podem ir vários dias ainda aí até o final do mês. E Patrícia está brilhando como Alice, a Bárbara Bruno como Gertrude Stein, essa genial escritora, mecenas, e o Andreasa como Picasso. Aliás, eu escrevi sobre isso, até no portal do ICL Notícias. Uma linda matéria, obrigada. Você gostou? Lindíssima. Ficou emocionada? Poxa, você fez todo E as orquídeas em flor? Linda, você fez todo o texto baseado na história, né? Na história e permeando a história delas com a história do mundo, né? E mostrando essa parceria delas, né? Tão importante, o Picasso, os anos 20. É um espetáculo muito forte, porque eu aprendo muito, tanto com a relação das duas, e a gente vai estudar, né? Vai mergulhar também nesse universo que foi, né, o cubismo, a pintura. As disputas, as vaidades, os amores, né? Os amores. Nossa, é um aprendizado e tanto. E o Alcides Nogueira, que é esse ator renomado das telenovelas, né? Ele é autor do texto original dos anos 90, né? Dos anos 90. Ele já foi assistir, ele é super fã de teatro, ele adora a peça. E a terceira montagem, eu sempre brinco com ele, qual que foi a melhor e tal. Essa é a terceira. Essa é a terceira. E ele sempre participa também conosco, ele faz uns links de atualização, né, para o público. Então a gente brinca com a Jovem Guarda, né, faz links do passado com o presente, da época delas e agora do presente. Isso é sensacional. Isso não sei se eu escrevi, mas... ficou... Quando eu pensei, bom, vai ser a peça dos anos 20, Gertrude Stein, vai ser aquela coisa meio Woody Allen, Meia-Noite em Paris, isso, né? Mas aí vocês conseguem, e o texto e vocês no palco, atualizar e abrasileirar esse roteiro de uma forma, assim, incrível. Tanto com o modernismo no Brasil, né, quanto o que está acontecendo hoje em dia, né? No mundo, e tem aquela parte da guerra, né? E que elas sofreram na guerra também por conta de dinheiro, e elas dirigiam um carro, então elas ajudaram muito também na guerra para levar alimentos, enfermeiras, faziam um translado, assim, elas tiveram essa participação bem importante, bem útil também na guerra. Foram pioneiríssimas, né? É uma história... E você mergulhou pela primeira vez na Alice, que ficou, entre aspas, nessa suposta sombra da Gertrude com esse texto, porque, né... de fato, a Gertrude acaba eclipsando todo mundo, porque ela era uma força da natureza, né? Eu tinha lido, acho que nos anos 2000, a autobiografia de Alice B. Toklas, eu já conhecia a história, eu até fiquei feliz quando a Bárbara me convidou para fazer a peça, e esse viés da Alice, essa característica dela ser a sombra, né, para mim foi desafiante,
Porque geralmente eu sou líder, eu não fico muito à sombra, por mais timidez que eu tenha, né? E é verdade. Eu falo isso também, ninguém acredita. Os dois são tímidos, vocês acreditam? É o meu trabalho que exige que a gente tenha que se expor, né? Então, mas assim, lidero no trabalho, eu sou diretora, né? Escrevo, então tem essa parte de tomar a frente. Então, foi um exercício para eu entender que a Alice, ela tinha o espaço dela, né? E era extremamente sensível, porque ela teve problemas com um terremoto, as duas são americanas, né? Teve o terremoto em São Francisco. A Alice ela teve alguns da traumas. Polônia, né? Como imigrante. A família dela, ela é de São Francisco, era de São Francisco. Teve esse terremoto e ela fica abalada emocionalmente com isso, né? As duas são judias, e ela se preocupa porque ela diz que ela tem um lado feio, porque ela escondia a prataria da família e as pessoas ali mortas do lado. Então ela tem essa questão, né? Que vai permeando assim a vida dela, enquanto eu sou sensível, eu sou artista, mas eu também tive um lado feio, né? Que ela mesma diz. Então, eu mergulhei nessa sensibilidade, nessa fragilidade, eu falei, porque tem um perigo ali, um risco, né, de você cair numa caricatura dela sofrendo, e ela também cita as receitas, que é uma parte mais cômica, né, porque são receitas assim, muito sofisticadas, e eu preciso citar aquilo de uma forma rápida, então acaba ficando engraçado. Então eu precisei entender que tinha uma linha tênue entre a caricatura e a leveza, e também a profundidade dessa personagem, e esses traumas. Então esse foi o meu desafio, deixar ela o mais humana e natural possível, para não deixar muito over, tanto na comicidade, over no drama. Então esse foi meu desafio, foi também entender essa personagem, que as pessoas que veem de fora a diferença ou essa característica, eu sou a sombra, eu estou à frente, né? Porque quando estão as duas pessoas não existe isso. É a gente que coloca os rótulos, quem vê de fora que coloca o rótulo, porque na parceria tudo tem que ser importante, né? E cada um apoia o outro. Então foi isso que eu aprendi da Alice, assim, com a Alice, né? Preciso aprender a cozinhar com a Alice. Eu também. Faço uns bolos aí bem ruins, levei um tempo para aprender a fazer bolo, nossa, mas eu aprendi. Patrícia Vilela, dramaturga, diretora, atriz, está em cartaz aqui junto com Bárbara Bruno, Joca Andreasa, com direção de Vanessa Goulart, que é uma grande atriz também, jornalista, apresentadora. Da família tradicional brasileira, não aquela reacinha lá bolsonarista. Não, mas a família dos artistas. Paulo Goulart, Nissete Bruno, Beth Goulart, Paulinho Goulart, que é ator também, bailarino, ali, né? Todo mundo artista. E pessoas, olha, a família é uma unanimidade, assim, são muito queridos pela classe artística. Eu me sinto privilegiada a estar trabalhando com eles e com o Joca Andreasa. Enfim, o Joca tem uma voz maravilhosa. Uma voz, ele fez grandes personagens no teatro brasileiro. O Joca tem uma carreira extensa, assim. E é aquela tradição as pessoas questionam, mas por que artista casa com diretor, com ator, atriz? Porque é a tradição de circo, é a tradição dos artistas, né? A tradição. Existe essa... É a trupe, né? É a trupe, porque você acaba ficando obsessivo pela profissão, num sentido não tão... como é uma coisa mais saudável, tá? Não doentia. Será? Mas porque você acaba falando disso, você fica trocando sobre só esse assunto. Então, às vezes agora eu vou no banco, vou conversar com as pessoas, pra gente não ficar tão naquele meio. A gente precisa, né, porque somos pessoas que transpomos pro público, pro palco, o ser humano. Então a gente precisa estar em contato com a vida, com as pessoas, né, que são o nosso objeto de trabalho, objeto da nossa observação, né. Então é isso, é a trupe. Quando eu dei aula já, as pessoas falam, não, mas eu não posso, eu vou dar o beijo, meu namoro vai acabar. O problema não é o beijo, o problema é a agenda. É a agenda, entendeu? Porque só quem vive no meio... Porque assim, você tem um jantar com a família do seu namorado. Aí você fala, não, nesse dia eu tenho um ensaio. Mas não dá pra botar outra pessoa no lugar? Não dá pra faltar? Não dá. A minha irmã, quando se casou, ela transferiu 3 vezes o casamento dela pra eu poder conseguir ir no casamento. Entendeu? Tava com moral com a sua irmã. Hein? Claro, dentro de um ajuste de agenda. Espera aí, não, acho que vou entrar em cartaz. Espera um pouquinho. Então, assim...
é uma vida de doação. Errante, né? É uma vida errante, é uma vida de doação. Você precisa de tempo para estudar, para ler, entendeu? Eu agora escrevendo... Não fica necessariamente rico. Não, né? Tem uns que conseguem, outros não. Você vai vendo o plano B, trabalha, sei lá, de jornalista, ou alguma, como a Vanessa faz, né? Tem o podcast dela, eu dou aula, mas preciso fazer mais coisas, entendeu? Então, para a gente conseguir sobreviver com a arte, mas senão a gente acaba fazendo coisas que necessariamente eu nunca quis fazer, né? Às vezes você paga um preço, então eu prefiro fazer o que eu gosto, né? Que é teatro, que é escrever para teatro, dirigir teatro, quero fazer cinema, já fiz TV, já fiz novela, já fiz cinema, mas é uma vida de doação, né? Então não é todo mundo que entende, por isso que às vezes acaba namorando, acaba casando, todo mundo junto e produzindo junto e vai indo. Tem as brigas, e vai indo, né? Como toda família brasileira. Imagino que na briga vocês têm tempo de conscientizar a paramentação do mise-en-scène? Você já teve brigas assim com... eu já vi brigas homéricas em que você paramenta? Eu não, mas eu já vi brigas imensas de diretor, casado com atores. Eles se paramentam mesmo. Sim, não, a gente senta e assiste. Acabou, exercício. É um exercício. E é natural, daqui a pouco tá todo mundo bem, vamos trabalhar, porque tem essa coisa do papo reto, né? Do papo direto no teatro. Né? Você tem que começar a aprender a trabalhar com crítica, porque você tá ali ensaiando, fazendo a tua construção de personagem, o diretor vai dizer, não está legal, tá ruim, você não fez direito, eu pedi essa intenção, você não me deu, você tem que entender que aquilo, você tem que corrigir, não dá pra, me falou isso. Então tem um monte, tem um programa só para falar sobre isso, sobre a condição dos atores, a relação do diretor com os atores, com o autor, quando o autor é vivo também, não pode mudar o texto, não pode, que eu acho isso correto, acho isso certo. Tem todo uma teia de relacionamentos, entende? Que você precisa entender. Que é a vida, né? C'est la vie. C'est la vie. Né? Alice, de novo, Voz de Minha Alma, Ventão da Massa. Põe aqui na tela para o pessoal ver. Tá no Mi Teatro, um teatro que é um brinco ali na Bela Vista, na Pamplona, né? É um teatro novo que começou em outubro, ele fica na Pamplona, 310, a 2 quadras do metrô do MASP. Eu faço administração e curadoria do teatro também, que é da atriz, roteirista, empresária Mara Carvalho, a gente tem essa parceria. Desde outubro já passaram 3 monólogos por lá. Entrou a nossa peça também, a Gertrude, vai vir uma peça super sucesso, um monólogo também de um ator, e a Mara também vai estrear o monólogo dela, Gala Dali. Então, com direção de Ulisses Cruz. Então, o teatro está bombando, é um teatro lotado. Super lotado, intimista, né? Intimista, é bonito, é aconchegante, né? Além de ficar super bem localizado. E tem uma energia muito, muito positiva ali, muito legal. E quando acaba a peça, o público, a gente tem que sair pela plateia, então cria uma comunicação direta com o público depois. A gente fica conversando, né, vai tirando o anel, eu tiro a peruca, a foto com a peruca de então, agora eu vou tirar a peruca, tiro a peruca da Liz. Então tem essa comunicação direta com o público e aí a gente acaba bebendo ali, tomando água, um suquinho, de vez em quando uma cerveja e jantando. A diretora oferece como é que é o nome daquilo? Um absinto. Um absinto? Que era a bebida da época, da Gertrude, era a bebida do momento, né? Com um grau alcoólico absurdo, né? Eu também fiquei assim. É sensacional. É forte ali a parada. Bate, primeiro, obrigado por ter vindo, inclusive vindo no meu aniversário. Eu fiz de propósito. De aniversário, dia 8, infinito. Dia 8 que é dia 16, né? Ou seja, dura uma semana, isso. Mas é uma escorpianja encontrando um arianja, 8 de abril, né? Olha 8 de abril. E eu, 23 de outubro, o dia do Pelé. Tá tudo explicado, né? Tudo explicado. Essas estrelas controvertidas. Mas eu que te agradeço o convite, a oportunidade de a gente poder falar de teatro, né? É uma arte tão presente. E o teatro, e viva o teatro. Viva o teatro. Estava no Festival de Curitiba agora também com 2 peças. O público lotando todas as... Tudo lotado, todas, né? as o povo casas, adora o teatro. todos os teatros gosta. E é uma que não finda, né? Porque a inteligência artificial pode vir com tudo, mas pode até substituir o ator por um robô, sei lá o quê, né? Mas a gente está aqui, você pode fazer o teatro com a liberdade que você quer, que eu acho que é um lugar de liberdade de ideias, né? Que não tem censura, a sua cabeça, né? A sua imaginação. Foi tão perseguido, né? Exato,
por isso. Então você pode fazer uma peça ali no meio da rua, entende? Então o teatro, ele No meio da rua. ele resiste no meio muito, do redemoinho. no meio de tudo, no meio do redemoinho, no meio de guerra, no meio de tudo, ele resiste. Lindamente, mas não Então é acabou isso. não, viu? Eu só falei obrigado porque eu fiquei emocionado aqui. Ela ainda vai falar, ó, voz de mel, põe aqui na tela, inclusive, o perfil do Instagram da Patrícia Vilela, onde ela anuncia aqui todas as suas trupes, turnês, Isso. todas as suas questões, é só colocar aí @Patrícia Vilela e Patrícia Vilela, atriz. atriz, isso, Isso. @Patrícia Vilela, atriz. Isso. Vocês vão encontrar tudo lá e tem também o site da Patrícia Vilela, da sua companhia, eu tenho uma né? companhia que surgiu em 2019, que chama Cola Atores, que aí eu comecei a desenvolver trabalhos com alunos, e isso, antes da pandemia, naturalmente, eu comecei a escrever, porque a pandemia me levou a isso, Cola Atores. Olha lá, ó, e esse currículo aí, magnífico. Até Malhação, eu tô lembrando de você de Malhação. Eu fiz a mãe da Lia, que é a Alice Wegman, que faz o Vale Tudo. Por isso que você me chamou, aliás, eu nem lembro o nosso contato. Você conhecia o ICL, aí a gente se seguiu via Instagram. Sim. Aí a gente começou a conversar, você me chamou para uma peça, que foi Que era o Cães de Rua. Cães de Rua. Isso, que é o primeiro texto que eu escrevi a partir dessa companhia. Eu tinha feito 2 peças com autores brasileiros, e depois é o terceiro espetáculo da companhia, que virou profissional, né? Porque ela já começa profissional, porque muitos atores já eram não só estudantes e aprendizes, eles já estavam na carreira. Só que não tem como manter todo mundo. Então a companhia sou eu e virei uma produtora junto com a companhia de teatro, né? Então a Colatores é uma produtora de teatro e uma produtora e companhia de teatro. Quando veio a pandemia, que a gente achou que era pouco tempo, fechou-se tudo e eu falei, nossa, vou ter que falar nesse, como é que é, Zoom, né? Fiquei meio resistente. E eu vi que não ia rolar. A gente interrompeu 2 peças dessa companhia, a gente estava com 2 diferentes peças em cartaz. E eu falei, então vamos fazer uma coisa coletiva, né? Um texto coletivo. E aí vamos falar sobre temas, estudo por Zoom. Só que aí os temas eram pertinentes, assim, ao momento que a gente estava vivendo. Um pouquinho antes da pandemia, que eram golpes, né, fascismo abuso, desbragado, o fascismo golpismo. que eu já tinha pesquisado. Eu tenho o Twitter, a partir da Malhação de 2013, eu comecei a ter o Twitter e eu aprendi muito com o bom e velho Twitter, né? Eu aprendi... era o pio do passarinho ainda mais crítico, né? Isso, era diferente. Então eu comecei a analisar muito os perfis dos fascistas, da né? ascensão da extrema-direita. Da ascensão da extrema-direita, eu falei, cara, esse cara vai ganhar. Daí eu comecei aí, aquela coisa de ator que quer pesquisar as personas todas, né? Trabalho de detetive, de análise, de psicólogo e tal. Aí a partir daquele episódio, que era uma exposição que a criança toca o corpo nu. A partir daí, começou assim, eu falei, gente, onde estavam essas pessoas, né? Saíram Elas de todos sempre existiram. E aí eu fui pesquisar o tipo, a partir dos comentários. E isso foi me dando uma cancha de entender como, Mas você onde a teve gente... estômago. Onde a gente... Tive que aprender. Ter, né? Onde a gente estava... Com quem a gente ia lidar daqui a pouco. E aí essa peça foi a partir disso. A partir de um clube de vítimas, que aí eu comecei a perceber pessoas que entram em profissões para dar golpes. Não necessariamente elas são políticas, elas são golpistas que entram na política, né? Elas são pastores ou padres que entram na religião, mas eles são golpistas que têm essa chancela de profissão, mas não é. Então aí me deu um sentimento, uma lembrança do Diógenes, que é do filósofo, né? O grande Diógenes, né? Que tem essa coisa de procurar os homens honestos. E aí como ia ser uma criação coletiva, eu falei, gente, é melhor eu fazer uma coisa com mais unidade, vou tentar escrever. E aí o ponto de partida foi isso. Foi o Diógenes em contraponto com um psicopata da história, que tem um psicopata. E aí eu comecei a escrever. Comecei a escrever a partir de golpes, eu comecei a pesquisar sobre golpes, sobre abusos, e eu fiz essa história, que é um grupo de análise, terapia em grupo, que não necessariamente é igual que existe, né? Eu coloquei alguns participantes que eram golpistas ali, disfarçados, um psicopata que mata todo mundo no final, e aí eu fiz a trama também. Tem uma trama, que na verdade a noiva que foi lá, mas que achou que é um clube de curso de noivos e não é. E aí tem a história paralela, que é
são duas primas, que uma é do QAnon, que ninguém sabia o que era naquela época, 2020, aqui ainda muito, e a outra é a gente, assim, que tem canais abertos, que tem um conhecimento. Então ela é a heroína da peça, ela é a única que é poupada pelo assassino, porque ele persegue as pessoas que são limitadas intelectualmente. Então ele acha que as pessoas que estão no AA ou que estão nas mulheres que amam demais, ele acha essas pessoas fracas, e elas estão frágeis. Então ele acha que elas são burras. Então ele persegue esses grupos, ele achou esse grupo e ele acha que todo mundo merece morrer, que é uma coisa fascista, né? E ele libera essa menina que representa a gente, que precisamos ter uma consciência crítica, uma consciência real do que está acontecendo, sem fake. Daí eu trato fake news, trata sobre a vacina, e um monte de temas que vêm. E eu escrevi 27 de dezembro e o Capitólio foi invadido dia 6 de janeiro. Em 21. Então, tudo do QAnon, em 20, tudo do QAnon, eu falei, gente, olha o que aconteceu. Tudo lá. E é sobre violência essa peça, na verdade, é a violência. Violentíssima. Violentíssima. E um adoecimento. E um adoecimento do ser humano, assim. Aí, a partir dessa, eu escrevi mais 4 peças, mas outra é O Demônio de Poeira e A Perda Maior, que eu quero fazer uma trilogia da perda, que é as 3 peças que eu quero lançar, um livro, acho que esse semestre que vem eu consigo, sobre a trilogia da perda, né, que envolve violência, envolve guerra, envolve consciência política, e às vezes as pessoas, por que você não faz comédia? Eu fiz bastante comédia, porque eu tento escrever, mas daí vai pro outro lado. Inclusive o Demônio de Poeira é um assassino de aluguel que depois vai pro médico, faz a travessia, não sei te explicar, vai para aí a história. Patrícia Vilela, uma virtuosa aqui. Mas você sabe que eu queria também falar da rede social, que também tem o Colatores, @colaatores, e tem o Mi Teatro também, se puder seguir, Mi Teatro, MI Teatro, para ter a programação lá do ano todo. O Cola Atores e Patrícia Vilela Atriz, ali está a programação toda, e de colegas também, que às vezes eu compartilho peças que estão em cartaz, né? Enfim. Não. Perfeito, 0 defeitos, como diria o outro, porque no fim das contas todas essas peças, Cães de Rua, as que você ainda está terminando ou vai lançar, e a própria Gertrude. Né, Alice e Picasso, tem tudo a ver com, no fim das contas, essa angústia, vamos chamar assim para pensar na própria época, de um mal-estar na civilização, que a Gertrude conhecia de perto. Exato. Né? Esse mal-estar desses artistas, escritores que iam até ela, né? E você consegue linkar isso tudo de uma forma brilhante, assim. E fico feliz de ter te encontrado nesses caminhos do ICL, também do teatro. Eu que fico feliz. Né? Eu adoro o ICL. Eu divulgo o ICL. Uma das fundadoras lá de 2020? Surgiu na pandemia, lembra? Surgiu na pandemia, mas eu vi depois. Por acaso, porque eu não tinha, eu fui assistindo algumas coisas, essas... Noticiário, né? E blogs, muito, eu lia também, e esses canais, como é que fala, independentes, progressistas, né? E progressistas. E aí eu falei, gente, peraí, daí eu vi o Edu, eu não lembro que dia que era, brigando, assim, eu falei, ai, Jesus, que coisa boa achar pessoas que falam sem medo. Sim. Porque pra mim, assim, às vezes a gente paga esse preço também por falar, às vezes, o que pensa, né? Não que pensa em qualquer coisa, mas de falar ter as suas opiniões formadas e que às vezes vão contra a maioria, né? Principalmente dessa coisa de ser progressista e tal. Sim. E aí eu achei interessante a postura dele, né? Que é mais ou menos o teatro que eu faço. Eu não tenho patrocinador. Não porque eu não queira, mas você tem um preço. Você vai ter que cortar, tem patrocinadores que fazem isso com colegas meus, cortam coisas que eles não gostam, né? Censuram, e eu não vou fazer isso jamais. Então você não negocia, eu não consigo negociar o que eu trabalho, entende? Senão não valeu a pena eu ter saído de Santa Cruz eu vou fazer, para que eu estou fazendo isso? Para seguir os meus princípios, o que eu gosto, interessa se é certo ou não, eu gosto. E eu acho que é o caminho legal que me faz me sentir confortável, né? Então eu entendi ali, eu falei, que bom poder falar o que acha que está correto ou o que é o correto, é uma maravilha. Sem precisar acertar, olha, desculpa, eu não pude falar porque eu estou subvencionada aqui por uma coisa, é uma censura. Então, para mim, essa coisa da liberdade, não é à toa que esses 3 textos falam de liberdade, né, que eu escrevi. Então, para mim é o mais importante, né? Porque senão, sem isso...
Não E existe. sem conhecimento, Sem isso não há o vida, conhecimento e a liberdade libertam. né? O conhecimento crítico, né? E dirigido e crítico. combativo. E você fala isso, bom, eu sou um professor que, no fim das contas, eu acho que por N motivos, queria ter ido pro lado do teatro e tal. Nunca é tarde. E não à toa, aí ó, tá vendo? Ela já tá me cooptando. Nunca é não à toa eu faço tarde. isso aqui que a gente tá fazendo, né? De alguma maneira é um jeito também de realizar esse desejo que eu Sim, sempre tive. Sim. Mas sempre fui um professor metido a besta, né? Cantava umas músicas, declamava uns poemas. Mas professor é um ator, né? Tem Não uma paramentação. Como, não tem eu como. acho que nem assim, ser professor não significa ser artista, mas eu acho que, no meu caso, eu sempre quis ser, não tô falando que eu sou. Sim. Mas eu ouvia dos bedel, assim, esse cara aí é um artista, não entendia nada. Aí depois fui descobrir por quê, porque eu gostava de fazer essas coisas aqui. Você gosta de... Paramentação, mas sempre sem censura, porque eu dei aula em lugares que me censuravam o tempo todo. Sério? E aqui, desde 2021, fazendo o Provocação, o Aham. ICL, nunca ninguém chegou em mim, Edu e companhia, e falou: você não pode levar tal pessoa, ou você não vai falar tal coisa. O roteiro aqui a gente constrói livremente. Você imagina, é o que você falou, na verdade. O mundo do teatro e mesmo da universidade são mundos que, de alguma maneira, são um pouco uma bolha, né? Porque quando você sai desse universo, você percebe que as convenções sociais, as estruturas, não permitem a você ser realmente aquilo que você quer ser, né? Sua essência, né? E no teatro, né? É isso, não é? E É você isso. vai declamar um pedaço do texto aqui para nós ou não vai? Oh my God! Um trecho de Alice. Estão preparados? Aí. Eu tenho um lado feio. Eu tenho um lado diabólico. Eu tenho um lado que está permanentemente sufocado. Eu ainda morava em São Francisco, houve um terremoto. Foi horrível. A minha casa desabou. As pessoas tentavam se salvar. Um velho carregava um pedaço de alcatra debaixo do braço, como se fosse um tesouro. E era preciso comer, sobreviver. Sensacional. Não, isso é um pedacinho do roteiro da peça. Aliás, de novo, vá assistir ainda essa noite ou antes de morrer, como dizia um professor meu. Até 26 de abril, e é um espetáculo, é muito lindo, né? Porque a gente está fazendo uma programa, mas é bonito mesmo, as pessoas, é teatrão, assim, teatro de verdade, assim, teatro raiz, não de verdade, teatro raiz. A Bárbara deslumbrante, é uma das grandes atrizes eles não vão vir aqui do Brasil. Não? Você não vai deixar a trupe toda vir? Vou deixar, claro, imagina, maravilhosos. Nossa, a Bárbara tem histórias, você imagina, né? Já nasceu no meio do teatral, né? Pois é, põe voz de mel aqui de novo a foto da Bárbara. Ela falou que um dia ela estava almoçando, assim, tinha ido tomar banho, ela tinha 11 anos. Olha lá, ó. E ela sentou na mesa, estava almoçando, tem a liberdade de contar essa história, depois não me xinga, a Bárbara. Ela estava almoçando, chegou, assim, estava com o cabelo molhado, sentou na mesa, ela olhou, era o Francisco Coco almoçando junto, que eles estavam gravando, daí a Anicete falou, vamos almoçar aqui. Em casa ela olhou, nossa. Então, assim, você imagina o que ela vivenciou, né, dentro e carrega de uma tudo, vida né? de teatro, carrega tudo. Ela carrega você vê que ela é uma mistura impressionante do Paulo Goulart e da Anicete Bruno. Nossa! Então você olha assim, você vê os dois ali ao mesmo tempo, Não, né? isso pra mim, eu ouço a Anicete, a voz da Anicete, e ela faz tem o jeito do Paulo Goulart em cena. Então eu falo, gente, olha que legal que eu tô aqui. Que privilégio, né? Que privilégio. Que maravilhoso. Não, mas elas são maravilhosas, pessoas maravilhosas. Estou no céu, assim, com essa... E hoje, um dia, então, aqui no ICL, meu Deus do céu. Aí, ó, adoro. Os caminhos se cruzam. Sou da comunidade. Nossa, a minha sobrinha, todo mundo. Eu falo, beijo pra sobrinha, pra todo mundo. Aliás, um beijo pro pessoal da peça, pro Joca, pra Bárbara, pra Vanessa. Pra a Patrícia, pra Cecília e pras crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. É isso aí. Adeus. Mas antes do adeus, ó, ela tá falando aqui do ICL. Peraí, eu tenho duas sobrinhas, a Ana Júlia, a Manuela e o Lorenzo. Mãe, um beijo, senão eles vão ficar bravos. Um beijo. Mas antes da gente se despedir do nosso grande público, o recado aqui, inclusive, que a Paty estava dizendo, do Instituto Conhecimento Liberta. Conheça os nossos cursos livres, mais de 300, vários documentários originais, inclusive eu tive a alegria de ajudar a produzir um documentário sobre a Revolução dos Cravos, né? E quem apoia essa causa são vocês, do Instituto Conhecimento Liberta, que financiam esse projeto. E, portanto,
façam parte do Instituto e, ao mesmo tempo, dos nossos grandes eventos, webinários, como esse que vocês estão vendo aí, o replay, onde no Investidor Mestre 2.0, o nosso glorioso Eduardo Moreira ensina você a não cair nas balelas do mercado financeiro, ensinando você a investir e a pensar naquilo que é esse mercado financeiro complicadíssimo e os tipos de investimento. O QR Code está aqui, se inscrevam no replay e venham fazer parte do Investidor Mestre aqui no Instituto Conhecimento Liberta. E venham também fazer parte dos nossos cursos livres, documentários e também da nossa pós-graduação, Repensando o Brasil, que você tem repensado na sua arte também. Eu faço vários cursos. Está na pós já ou não? Na pós eu vou no segundo semestre ou o semestre que vem. Porque esse semestre eu tive que fazer muita coisa. Então você é tua aluna, então já é. Você vai ver lá eu paramentado falando de história do Brasil? Tô dentro, quero fazer. Sabe o que eu queria? Aprendo muito aqui com o ICL, aprendo muito. Muito legal, né? Muito. É um negócio sui generis na história recente do Brasil. É brilhante. Né? Parabéns a todos. Nossa, que coragem. Galera. Reuni uma galera, que talentosa. Coragem, eu sou fã, assim, demais, assim, impressionante. E nós somos seu fã. Seus fãs. E continue me chamando para as peças. Sempre, olha, quero te dirigir, quem sabe um dia. Quem sabe, né? Tá chegando a hora, hein? Tô sentindo o cheiro de peça nova. Você vai sofrer comigo aqui, cheio de vícios, né? Não, ainda dá tempo de eu fazer uma peça, então? Claro, nunca é tarde. Claro, com certeza. Teatro não tem idade para começar. Aí, ó. Você pode fazer, é uma profissão que você pode fazer a hora que você quiser. Tem personagem para todo mundo. E sabendo que os arianjos, né, o pessoal do signo de Áries, são grandes atores, ó. Fagundes, não é? Acho que o Fagundes, o Paulo Tran é de 7 de setembro. Deixa eu ver quem mais, gente. O Fagundes. Mas deve ter mais, não sei, vou lembrar. Tem muito libriano, né? Também a Fernandona, libriana. Grande Fernandona. Falar nisso, e aí, né? Impressionante os feitos todos do Ainda Estou Aqui, das Fernandas. Né? Você conheceu as duas, provavelmente, né? Não conheço, só cruzei com a Fernanda, mas nunca trabalhei com ela. Mas eu sempre gostei das duas. A Fernanda, o repertório dela é um repertório que eu me identifico, assim, que ela fez muitas tragédias. É um lado bem parecido com o que eu gosto, assim, de atuação de escolha de repertório mesmo. E a Fernandinha, aquela inteligência, né, aquela velocidade de pensamento que ela faz na comédia. Ela era um gênio quando ela fazia a outra lá, os normais. Ela já está entre os grandes do mundo, já naquela época, né? Pra gente não é tão uma novidade que ela fez brilhantemente, isso não interessa, ela é uma atriz e ela é comediante, eu aprendi com o Sérgio Brito, que já me dirigiu, você faz comédia e drama, né? Ela não é só cômica, ela faz tudo, e ela de uma inteligência, assim, e eu vejo as séries americanas, é o mesmo preciosismo, a rapidez e o tempo de comédia que tem os grandes, eles estudam, né? Os americanos, eles têm esse estudo, essas escolas que preparam eles desde criança, né? Para cantar e tal, e atuar. Então ela tem já essa égide pronta, ela é pronta. Um feito extraordinário. É um celeiro de grandes atores, né? Grandes atrizes a gente tem aqui, grandes atores. E sem muita escola, né? Porque a escola chegou tarde, vieram os grandes encenadores, né? Gimbinski, o Gianni Ratto, quando a Fernanda Montenegro, eles construíram os personagens na intuição, né? Então, quando vinham de fora, esses diretores, não tem a construção da personagem e tal. Então, você imagina que, mesmo assim, como é a prática e a escola da vida mesmo, né? Da observação e do treino, né? Então, pra gente foi, assim, muito, muito feliz. Eu fiquei por ela, assim, representando todos nós, né? Sensacional. Vitória dela, ganhou tudo. Vitória nossa e do Brasil. Isso é patrimônio cultural do Brasil. Patrimônio. Né? Ô, Paty, tem tantas coisas ainda para conversar, mas já está chegando a hora de, como diria um outro arianjo meio reacionário, esse Roberto Carlos. Já está chegando a hora de... Venho aqui me despedir e dizer... Como é que é? Que qualquer lugar, por onde eu andar, eu vou lembrar de você. Isso aí. É isso aí. Então despeça-se do seu grande público, Patrícia Vilela. E a cara. Muito, muito obrigada pelo espaço. Vão assistir a peça, Gertrude, Alice e Picasso. E
E o teatro, no geral, tem um monte de peça em cartaz, peças maravilhosas, tem musical, tem comédia, mas tem peças clássicas em cartaz que vale a pena a gente pesquisar, procurar. Tem muita coisa gratuita também, no SESI, né? Eu acho que... no Sesc. É isso, é um pedido, assim, de que o público sempre prestigie e acompanhe, né, o teatro brasileiro. É isso. E responde para essa câmera aqui agora, o que é a vida, Patrícia Vilar? Para, não, nunca você vai responder isso. Nossa, essa daqui vai... Aqui, ó. Olha lá, ó, quero ver o que você vai dizer. O que é a vida? A partir da vida do teatro. Vida? É. A vida é feita de som e fúria. Nada mais a declarar. Patrícia Faulkner, Gertrude Alice Stein, uma brasileira. A vida é feita de som, fúria e amor, e carinho, e... Poesia. Batalha, poesia. É tudo, né? Tá feliz? Muito, muito. Então dá um abraço aqui, que é tudo verdade. Tudo verdade, parabéns. Arrasou. Trouxe finalmente obrigada, aqui, além de Ju Baroni, outra atriz para vocês conhecerem, porque as atrizes têm que ter um lugar especial no nosso coração. Opa, beleza. Beijo. E Tchau, jornalistas também. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para você! Provocação histórica.